que o Espírito diz à igreja. Então não é a boca do homem, é o Espírito Santo usando apenas um canal para falar contigo nessa noite, amém? E quando Deus fala contigo, é sinal que o Senhor ainda tem amor, tem zelo e cuidado pela tua vida. O dia que Deus não falar mais, fique preocupado, porque alguma coisa está acontecendo. Então o Senhor vai falar contigo, nós vamos estar orando nesse momento, apresentando a vida do servo do Senhor nas mãos dele. Senhor, eu quero te pedir, Deus, nessa noite, que a tua bênção, Senhor, que já está sobre este lugar, venha sobre a vida do teu ungido, que vai trazer a palavra. Senhor, a palavra não é dele, Senhor, porque dele mesmo ele não tem nada. Porque as palavras do homem, Senhor, elas caem por terra, elas são frustradas. Mas quando a palavra vem do teu coração, ela encontra pouso, ela encontra lugar, ela encontra morada. E quando ela encontra morada, ela frutifica, ela floresce. A palavra cresce, a palavra vira vida. Senhor, na nossa vida. Senhor, nós queremos uma palavra hoje, Senhor, que vai gerar vida para a nossa semana, que vai gerar vida, Senhor, para o resto de mês, Senhor, que ainda tem, Senhor, para nós estarmos, Senhor, galgando degraus e desafios. Senhor, usa o teu servo, usa, Senhor, o teu canal nessa noite, que ele possa ser mensageiro da palavra profética que Deus já liberou para a igreja, neste lugar, nessa noite. Assim, Pai, eu te glorifico e já te agradeço, porque eu creio, Senhor, que vamos sair daqui alimentados e sairmos, Senhor, daqui nessa noite, levando uma palavra gloriosa para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém. Amém. Graça e paz para a igreja, amém? Amém. Ainda de pé em reverência à palavra. Abre a palavra do Senhor que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, uma passagem muito conhecida, mas que o Espírito Santo vai falar conosco nesta noite. Vamos, 1 Reis 17, a partir do primeiro versículo. Aleluia, Deus seja louvado. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E Ele cuida dos teus, sabe aqueles que confiam nele, né? Conhece, né? Amém? Todos acharam? 1 Reis 17 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás no ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e se fosse conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passaram dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor e disse, dizendo: Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, eis que ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo para fora,
depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará. Aleluia. E o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha se não acabou da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Elias. Por enquanto até aqui, já senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Espírito Santo de Deus, eis aí a tua palavra poderosa, palavra que tem propósito de encher, de alimentar os nossos corações, nos perdoando por causa das nossas limitações, porque somos falíveis, mas o teu reino é eterno e nunca terá fim, porque a tua palavra é o pão vivo que desceu do céu. A tua palavra nos sustenta, porque tu és um Deus fiel. Contudo, ser conosco, vai preparando os corações, como uma terra arada, uma terra umedecida, Pai, para receber a preciosa semente, e que venha gerar frutos que te glorifiquem, começando pela minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus vai começar que Elias, ele é um profeta que ele tem intimidade com Deus. Ele é um profeta, ele é um homem que ora, é um homem que busca, é um homem que faz a vontade de Deus. Só que Israel está dividido no reino do sul e reino norte. No reino do sul está Asa, fazendo um excelente governo e agradando o coração de Deus. Mas no norte está Acabe, em termos de Samaria, nos territórios de Samaria. E Acabe, ele é terrível, porque ele consegue fazer tudo que aborrece a Deus. Começando, ele começa a levar o povo que adora a Deus para um caminho de idolatria. Começa a adorar deuses estranhos, começa a colocar poste e ídolos, e para piorar o negócio, ele agora vai fazer uma aliança errada. Acabe agora vai se aliançar com Jezabel, uma mulher endemoniada, uma mulher promíscua, uma mulher que não teme a Deus, uma mulher que tem um demônio que age na morte, uma mulher que trabalha de persuadir, de dominar. Ela é dominadora, e ela é filha de Etibaal, que também é um idólatra, era um rei idólatra. E a Bíblia vai dizer que começa a ficar um negócio estreito. Só que terra que tem profeta, terra que tem homem e mulher de Deus, que tem compromisso com Deus, não pode permitir certas situações dentro do ambiente, porque ele, na sua intimidade com Deus, ele conhece o cenário, vê que ele está levando um povo ao caminho errôneo. A Bíblia vai dizer que, por um momento, o profeta vai dizer, segundo a minha palavra. Por que não a primeira, pastor? Porque é a primeira do Senhor. Segundo a minha palavra, não escará orvalho sobre a terra. E a Bíblia relata que entre 3 anos e 3 anos e meio sem chover. Só que você tem que entender que para você chamar a existência de uma situação, de um cenário que precisa ser mudado, a Bíblia vai dizer que existem 2 fatores que eu e você temos que ter muito cuidado. Não pode faltar na minha e na sua vida. Primeiro, a Bíblia vai dizer, ele vai dizer assim, ó, disse Elias a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Deus está falando, tem que estar na minha presença. Para minha mão se mover a teu favor, tem que estar na minha presença. Tem que temer meu nome.
Não adianta a gente dizer que teme a Deus e é isso e aquilo, se as nossas atitudes, a dureza do nosso coração, ela diz o contrário. Porque Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele nos visita. A Bíblia diz que o Senhor esquadrinha os nossos rins, até os nossos rins. Ele nos conhece por dentro. Ele nos conhece toda a nossa natureza. Então não tem para onde se ocultar. O salmista falou: Senhor, para onde me ausentarei do seu olhar? Porque se faço eu uma cama no céu, lá tu está, no abismo tu está, na profundeza dos mares tu está, em todo lugar tu está. A Bíblia fala: esse é um dos primeiros precedentes que nós precisamos, ter a presença de Deus na nossa vida. O segundo é que ele diz assim: cuja face estou. Ele vai dizer: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva deverá cair senão segundo a minha palavra. Fala para o irmão: tem que ter autoridade. Quem tem presença tem autoridade. Tem autoridade, sabe por quê? Porque sabe de quem está fazendo menção. Ele não está fazendo menção ao rei de Israel, ele não está fazendo menção ao pastor, ele não está fazendo menção ao profeta, ele está fazendo menção nem a ele. Então você, a minha palavra, olha, segundo a minha palavra, na cuja presença eu estou, do Deus vivo. Ele está falando do Senhor. Não vai cair chuva. Só que nós precisamos aprender uma coisa. Tem situações que nós vamos chamar a Deus para frente do negócio. Só que a atitude de Elias é uma atitude corajosa. Porque para Acabe, o negócio estava desandando, porque levando o povo a deixar de adorar o Deus de Israel. Então, para o profeta, que ele sabia que estava levando o povo ao pecado, o profeta, eu e você, nós temos uma atitude. Tem situações que estão querendo chegar dentro de casa, dentro do nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa vida, e a gente vai ter que clamar ao Senhor, para Deus jogar Jezabel por terra, Acabe por terra, jogar esses demônios por terra. Aleluia. Porque a gente não pode aceitar. Só que nós não podemos se acovardar. E aqui eu vejo uma atitude do profeta muito corajosa. Só que chamou, tem vida com Deus, Deus vai te garantir. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus falou uma coisa: não temas. Porque agora Deus dá uma direção: vai para o rio, vai para o riacho de Querite. Por quê? Tem uma palavra. Se tem uma palavra, e a palavra é uma palavra de deserto. Nem todo mundo, meu irmão, tem condições de passar por um deserto. Muita gente morre no deserto, você sabia? Porque o deserto, ele mostra sem provisão. Deserto é lugar de escassez. No deserto é lugar de dependência de Deus. Deserto é lugar de humilhação. Deserto é lugar de dificuldade. E tem situações que Deus não vai nos tirar do deserto, mas Ele vai nos trazer a provisão diante daquela palavra que nós trouxemos para o cenário. Ele trouxe uma palavra, agora a palavra que Ele trouxe, Deus falou assim: eu garanto a tua palavra, mas vai para Querite. Aleluia. Vai para Querite, porque eu vou providenciar o alimento de manhã e de tarde. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus queria tratar com Acabe. Deus queria tratar com o povo. Porque quando o povo perde a direção, perde o caminho, perde o caminho, porque não era qualquer povo, era o povo de Deus. Era um povo que outrora servia a Deus e agora serve um rei mau e está perdido. Está vivendo uma vida de pecado. Agora precisa se tomar o caminho. E muitas das vezes vai ser da forma difícil. Porque Deus sabe tratar o homem. Deus sabe tratar o povo. Ele é Deus. Mas Ele vai cuidar do profeta. E ele, o profeta, segue para Querite. E lá a Bíblia vai dizer que ele é alimentado de dia e de tarde.
quase noite. Irmão, é só Deus. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Corvos. Irmão, é um pássaro rebelde, irmão. Não obedece nada, não obedece ninguém. Você sabia disso? Vai estudar para você ver. Já fiz estudo. Corvo, ele é rebelde. Os corvos. Até para ser, nem domado consegue ser. Tão rebelde que é, uma ave rebelde. E agora Deus diz na tua palavra que Ele vai dar ordem aos corvos no horário do café e quase da janta, para cuidar do profeta. E tu está preocupado com o quê? Deixa Deus acertar o deserto. Tem deserto que é para ajustar as coisas. Tem deserto que é para poder Deus colocar tudo no lugar. Até porque Acabe vai dizer assim para ele: é tu perturbador de Israel? Depois lá ele vai perguntar. Não é perturbador não. Porque quem conhece Deus sabe que Deus tira do cenário para preservar. Quem conhece Deus afasta as situações para poder guardar. Por quê? Porque nós queremos muitas das vezes que Deus trabalhe de um jeito, mas a multiforme de Deus trabalhar é outra. Nós temos anseio, nós temos desejo, nós até desenhamos como queremos que Deus trabalha, mas Deus ele não trabalha na tua lógica, Ele trabalha conforme o seu propósito. E se Ele tem um propósito, Ele tiver que te levar para Querite e te deixar lá uma temporada até o negócio se acalmar, Ele faz. Glória! Porque Ele quer te preservar diante da tua palavra, porque aquela palavra ali não é uma palavra suada, não é uma palavra no momento de ira que ele falou, não. O profeta falou, não, ele falou assim: conforme a minha palavra e na presença do Deus vivo, em cuja face estou. Você tem menção de você entender o que o profeta está falando diante de um Deus que tem todo o poder? Você já imaginou você falar assim, diante de uma situação que você não aceita, em cuja tua presença eu estou, eu não aceito isso porque eu sei que isso não te agrada. Senhor, faz alguma coisa. Aleluia. Vai ter um momento na minha e na tua vida que vai ser desse jeito, que você vai ter que clamar. Agora, o que Deus vai fazer depois de uma coisa eu sei, vai te preservar, mas vai cuidar do deserto. Oh, glória! Porque quando Deus quer ajustar as coisas, Ele pode até tirar você do cenário, mas Ele não deixa você sem notícia. Sabe por quê? Porque é tudo por um tempo. Deus não vai deixar você em Querite, sendo alimentado o tempo todo por corvos na dependência, porque Deus aqui está ensinando. Porque nós temos que aprender, não é só questão de valores, não. Deus está falando assim: você tem que aprender a andar na minha dependência quando eu estou trabalhando. Deus está falando isso, em outras palavras. Você precisa entender que quando eu quero mexer no cenário, parece que a gente vai tirar do centro do conforto, da comodidade, e Deus, não, vamos ver, esse negócio aqui está errado demais. Você já clamou, já chorou, já falou assim: eu conto injustiça. Nosso Deus, Ele é longânimo, mas o trabalhar dele é único também. E outra coisa, Ele trabalha. Ele não trabalha como tu quer, Ele trabalha como precisa ser trabalhado. Só que Deus quer nessa noite nos ensinar que nós precisamos entender que a nossa dependência é Ele. Diante de uma palavra, aonde Ele nos levar, tu está seguro. E outra coisa, Deus não tira você de um cenário para a cor ficar te alimentando o tempo todo, não. Deus, até no cenário Ele bota você para trabalhar. Porque o que diz a palavra? Passaram-se alguns dias, o que aconteceu com o riacho? Secou. Repete, igreja. Secou. Secou, é hora de levantar o acampamento. Tem um momento na nossa vida que Deus está trabalhando nesse acampamento. Só que quem tem a direção de Deus não anda perdido. Sabe para onde Deus vai levar. Sabe por quê? Pode até não saber a direção, mas tem uma certeza: a direção é boa, perfeita e agradável. Não tem dor. Sabe por quê? Porque Ele agora vai preparar o cenário. Porque, sabe o que é engraçado? Eu fico imaginando, assim,
Deus faz a gente rir às vezes, né? Eu fico pensando, meu Deus, pega o profeta, né? Numa dificuldade danada, ao invés de mandar para casa de um empresário, manda para casa de uma viúva. O Senhor podia falar assim: vai para tal lugar que eu vou. Já falei com um empresário que vai ficar contigo e não bater porrada. Não, vai para casa de uma viúva que eu já preparei para você. Sabe o que ele está falando? Fica na minha dependência. A dependência que eu estou dizendo aqui não é questão de financeira, não. A dependência é de Deus te movimentar. Aleluia. De Deus te direcionar. Glória a Deus. Não se assusta com o que Deus vai fazer, não. E vai sobrar para mim onde eu vou parar nessa situação. Deus vai falar: tu vai parar em Querite, porque eu vou cuidar de você lá. É Querite que tu vai parar, porque ninguém sabe que você está em Querite, mas eu sei. Porque enquanto está deserto, eu estou arrumando um negócio com Acabe, Jezabel e companhia. Eu estou cuidando de você. Aleluia. Eu estou enviando recursos. Não vai faltar não. Fica só na minha dependência. Sabe por quê? Sabe o que o profeta me ensina? Porque ele não vai para qualquer direção. Ele tem a certeza que a direção que ele está é de Deus. Porque a pior coisa que tem, irmão, é quando nós temos dúvida. Não sabemos nem para onde vamos. Se estamos indo ou se estamos vindo. Tem hora que a gente não sabe se estamos lá ou se estamos cá. Mas quando o profeta nos direciona, quando Deus dá a direção ao profeta, ele sabe onde ele vai, porque Deus já falou para ele. Ele lançou uma palavra, Deus garantiu a palavra, porque ele não tinha o poder de fazer a terra ficar seca, sem 3 anos de chuva. Mas o Deus da palavra que ele mencionou tem. E se Deus garantiu, executou, porque ficou 3 anos e meio sem chuva, é porque Deus tem um negócio com o profeta. Amém, igreja? Amém. E se o profeta falou e tem vida com ele, Deus vai honrar a sua palavra, mas vai cuidar dele. E você está preocupado com o quê? O que você tem colocado diante de Deus? Você está achando mesmo que Deus não vai trabalhar nessa bagunça de Acabe, Jezabel e companhia? Aleluia. Tu acha mesmo que não vai? Tu acha que o tempo não está afinando? Tu não acha? Vai chegar, está chegando. Talvez o que está faltando na minha e na tua vida pode ser uma presença mais constante, uma entrega, porque muitas das vezes a gente fica até receoso de fazer menção da palavra diante do cenário. Talvez falta isso. Não vou falar não, porque não, Deus vem, porque Ele vai vir mesmo, sabe? Aí vai dar vento para todo mundo. Mano, se é Deus contigo, você é a maioria. Acabou. Glória a Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus sabe trabalhar. Aleluia. Quando Deus entra no cenário, e se o nosso coração confiar nele, entregar verdadeiramente nele a direção no controle da nossa vida, como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todas as direções vão culminar, sabe o quê? Para a direção dele. E na direção dele não tem erro, na direção dele não tem demônio, não tem entidade, não tem pombagira, não tem fofoca, não tem divisão, não tem nada. Na direção dele tem propósito, e quem entrar no caminho trata com ele, é com ele. O profeta lançou uma palavra, mas não ficou na terra esperando o que ia acontecer, não. Ele obedeceu logo a voz de Deus. Porque, irmão, tem que aprender que tem momentos que a gente lança algo em Deus, e Deus começa a movimentar e a gente fica no cenário. Vamos ver que Deus falou: sai do cenário. Só quando Deus fala assim: vai para Querite. Querite é o riacho. Mas não, fica no cenário perto. Às vezes é o telefone, às vezes está sondando, está procurando, está pedindo notícia, pedindo informação. Vai para Querite. Estou pedindo você sair, estou tirando você do cenário. Sai. Sai para me trabalhar no meio da bagunça. Aleluia. Sai que eu trabalho na bagunça. Sai, não fica preocupado: Senhor, eu estou aqui, não sei como é que está Deus. Sai, porque eu cuido, eu trabalho, eu trago. E o mais interessante é que ele agora vai para essa terra, para a casa de uma viúva, e vai chegar lá
O negócio lá está feio, meu irmão, naquela viúva. Irmão, Deus não vai deixar de cumprir o propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Sabe por quê? Ele quer nos usar na casa de muitas viúvas aí, na casa de muitas famílias que estão destruídas, com uma palavra profética, com a esperança de uma palavra que é Jesus Cristo, que é o Senhor, que muda, transforma e salva. Ele vai chegar lá no cenário, ele vai dizer: vai para a casa de uma viúva que eu já preparei. E quando ele chega lá, meu irmão, o profeta já sabe o cenário. Deus já falou o cenário para ele. Fala para o teu irmão: Deus não te deixa enganado para onde Ele está te levando, mas tem um propósito. E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele pede é o quê? Água. Água. 3 anos e meio de deserto. Ele agora vai para a terra da viúva. Quando chega lá, ele pede água. Ele nem bebeu a água ainda e falou assim: me dá um bocado de comer. Em terra de sequidão, meu irmão, vão provar a sua fé. Vão te provar, Deus vai te provar. Sabe por quê? Porque quem viveu o milagre da provisão no riacho de Querite não pode ter dificuldade quando chegar na casa de viúva. Tem que chegar cheio de fé, profetizando que tem um Deus que cuida de dia e de noite. Entende? Olha a escola do profeta. O profeta profetiza, vai para Querite, vive em provisão, e agora vai ser canal de provisão na vida do outro. Está entendendo o negócio? Deus não faz você passar processo para que você não aprenda e não seja bênção na vida do outro. Porque senão, Deus não secava o riacho. Ele ficava lá de férias o tempo todo. Mas não, acabou. Vamos trabalhar. Existe um período que Deus quer nos ensinar na dependência. Mas quando acaba o tempo da dependência, Deus quer você: agora eu quero te usar. Quero que você aplique aquilo que você viveu e vive comigo. Não temos. E quando ele chega naquela viúva, a viúva agora fala assim: olha, Senhor, eu não tenho. O que eu tenho aqui é uma última refeição. Não tem provisão. Só tem uma última alimentação aqui. Para que eu faça? Para mim e para meu filho, comamos e morramos. Acabou. Sabe, amado? Quando eu vejo um cenário desse, eu vejo duas coisas. Eu vejo o cuidado de Deus com a viúva. E vejo como Deus pode nos usar como um canal de bênção na vida do outro. E muitas das vezes a gente endurece o coração de não querer fazer. Como Deus quer nos usar. Às vezes a gente endurece o coração diante de situação com orgulho, com vaidade. Como Deus quer. E quando ele chega lá, ela vai dizer assim: olha, Senhor, o que eu tenho aqui a gente vai comer, morrer, acabou. Ele vai dizer algo muito interessante. Porque aí Deus te dá a oportunidade a mim e você de decidir. Ele vai dizer assim: faz primeiro para o homem de Deus um bolo. Tem pouco. Dá para o céu primeiro. Jesus. Você está entendendo? Para ela não ia fazer muita diferença. Era só mais um dia de vida. Mas na mão do profeta, que representa o céu na minha e na tua vida, é dia de provisão até acabar a seca. Glória a Deus. É dia de cuidado. Deus está falando: tu está preocupado com amanhã? Está querendo reter? E eu estou cuidando do teu depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem. E é o que acontece. Deus não quer que você se preocupe com amanhã. Deus quer que você entenda o propósito hoje. Se você não entender o propósito hoje, você não vai viver o amanhã de Deus. Como é que eu posso querer viver amanhã no clima de ansiedade, que viver amanhã aquilo que Deus está projetando hoje? Hoje.
que é mais interessante que ela vai fazer o que o profeta fala. Ela fala assim, olha, imagine você, né? Ela tem um filho. Ela é a última redenção dela do filho. Mas ela dá oportunidade a Deus de fazer na vida dela. Fala para o teu irmão, dê oportunidade ao Senhor de fazer na sua vida. É a oportunidade que ele precisa, que ela precisa. Imagine a esperança daquela mulher ali se acabando por causa de uma seca, por causa da palavra de um profeta, que não ia chover 3 anos e meio sobre a terra. Era seca para tudo quanto é lado, meu irmão. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus cuida do profeta, Deus cuida da viúva, mas Deus prova a sua fé. E quando Deus provar a sua fé, o que você vai fazer? Vai temer ou vai confiar? Nessa noite Deus está falando comigo e você. Não temos para aquilo que Deus te chamar para fazer. Não temos para aquilo que Deus mandar você avançar. Avança. Sabe por quê? Porque Ele te garante. Não vai ser Acabe, não vai ser Jezabel, não vai ser que eles representam o inferno, que vai impedir o que Deus tem para mim e para a sua vida, para a sua casa, para o teu ministério, para trabalhar na vida dos teus filhos. Aleluia. Mas se eu questionar o céu, sabe o que eu acho interessante? Elias tem tanta intimidade com Deus, que quando ele manda para Querite, ele não pergunta por quê. Você pode ler. Não. Por que, Senhor? Para que, Senhor? Imediatamente ele vai. Sabe por quê? Ele obedece a voz. A voz de Deus não se equivoca. A voz de Deus é voz de propósito. A voz de Deus é voz de Deus, não é voz que faz o que você quer. A voz de Deus é voz que cumpre propósito. Porque se Deus fosse fazer o que você queria, você já estava morto. Porque senão não estava escrito de que se queixa o homem, se não dos seus próprios. Então quer dizer que você faz a escolha errada. A verdade é, você não sabe o que faz com o seu livre-arbítrio. Nós não sabemos nem o que fazer com o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, mas não sabemos. Mas nós temos a receita. Nos ajuda a tomar decisões. Aleluia, glória a Deus. Salmo 119. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz. Então só anda em treva quem quer. Não é que é difícil servir o Senhor, é que Deus requer algumas coisas de nós. Ele não requer muita coisa, mas uma delas é a renúncia e a obediência. Mas a obediência sem questionamento. Tem coisas que Deus não vai te explicar porque Ele está fazendo, entenda. Tu vai chorar, tu vai gemer, tu vai sofrer também, porque Evangelho também é dor. Até estamos falando que a irmã ali, até para crescer dói. Dor do crescimento, sabia? É. Porque a gente precisa crescer no Senhor, senão a gente nunca vai mudar de fase. Se o profeta questionar o que Deus quer, não vai chegar a lugar nenhum. Se o profeta questiona, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia viver as dificuldades da palavra que ele mesmo profetizou. A Bíblia, o título diz: Elias prediz contra Acabe. Prediz quer dizer profetizar, né? Quer dizer prever, né? Ó, eu profetizo que não vai chover. Chover é a palavra. Mas quando Deus quer cuidar de mim e de você, você precisa entender que Deus não perdeu o controle do negócio. Tem que entender a forma que Ele vai trabalhar. Porque a Bíblia fala assim, ó, eu amo esse versículo: aonde há liberdade, o meu Espírito trabalha, opera. Então isso quer dizer que o Espírito Santo quer trabalhar, correto? Qual é a maior luta do ser humano? O maior inimigo do homem é ele mesmo. O inferno se aproveita da sua desobediência, se aproveita de quando você não quer ceder o que Deus quer. É onde o inimigo entra e trabalha.
Mas quando você decide vencer, eu gosto disso, mas eu não posso. Eu quero isso, mas não devo. Por amor a Ele. Irmão, alegra-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Alegrar a Deus, meu irmão, requer abrir mão de muita coisa, sabe? Mas o cuidado de Deus que tem comigo com você, nós somos falhos. Nós vamos falhar. Vamos pecar? Sim. Vamos entristecer outros vão nos entristecer. O que nós não podemos é viver uma vida de pecado, uma vida de erro. Porque enquanto você erra e o Espírito Santo vem e você sente aquela tristeza, louve a Deus. Porque triste é quando o pecado já bate na porta do teu coração e você já não sente mais nada. Já está cauterizado. É perigo. Porque até para se arrepender, até para se quebrantar, vai ser mais difícil. Porque enquanto, meu irmão, Deus bate a porta, você se derrama, é porque o Espírito Santo ainda trabalha na sua vida. Então, na noite desse dia, fica com essa palavra. Ela nos ensinou algo tremendo, que eu vou falar em 3 partes. Primeira, precisamos ouvir a voz de Deus. Até quando fazemos menção daquilo que estamos vivendo, queremos uma solução. Segundo, o resultado daquilo que pedimos pode nos levar para lugares. E a pergunta é: tu está preparado para que Deus te leve a lugares aonde você vai viver na dependência dEle? Porque quando Deus quer trabalhar no cenário, Ele trabalha. E Ele é fiel na minha e na sua vida. E terceiro, Ele quer te ensinar no propósito do processo. E nesse processo de sair da terra de Samaria e ir para Querite, é um processo de dependência. Deus quer que você aprenda a depender dEle. E quando você aprende a depender dEle, sabe o que acontece? Você sabe quem é Deus na sua vida. Você, nada mais te importa. O pau pode quebrar, mas você sabe, eu sei que está no controle. Para mim não vai dar muito. Mas para eles que são rebeldes, está na tua mão, Senhor. Está na tua mão. Para eles que não querem se render, para eles que não querem abrir o coração, está nas tuas mãos, Senhor. E deixa comigo. Sabe por quê? Você não tem o direito de adoecer por causa de pessoas que não querem se dobrar a Ele. Mas olha só, eu quero falar uma coisa nessa noite para você. O Senhor sabe trabalhar em coração duro, em coração resistente. Tá? Quando Deus quis ressuscitar Lázaro, Ele não chamou morto, vem para fora. Ele chamou o quê? Então Deus está falando que Ele chama pelo nome. Quem você quer que Deus chame pelo nome? Então só ora. Chama pelo nome, Senhor, e faz uma grande obra. E para finalizar, a Bíblia diz que a viúva viveu de toda provisão até acabar seca. Porque aonde Deus chega na vida daquele que confia, não falta provisão. Amém? E as palmas louvam a Ele. Louvam a Deus.